O discipulado Mais Que Vencedoras, ele foi pra mim, aconteceu de uma forma totalmente inexplicável. Eu não sabia de nada, né? Eu descobri por uma amiga minha no Facebook, fiz a inscrição sem saber o que era. Aí quando eu recebi o e-mail que eu fui aceita e tudo mais, eu dei um pulo de alegria, eu tava no meu serviço, todo mundo assustou. Mas eu também não sabia o que era, recebi o e-mail pra me instalar no dia, fui até o dia, foi um dia muito divertido, extrovertido. Nós ali aprendemos o que é ser, entendemos o que é ser aquele discipulado, né? Pelo que eu entendi, foi um discipulado em prática, com várias outras meninas, pra gente poder abrir meio esse mundo de mulheres, de ficar sozinha, né? De pensar só como nós. E ali a Bispa Fernanda deu início a uma coisa totalmente diferente, né? Pelo menos ao meu ver. Ali eu conheci a pastora Bruna, que é a minha discipuladora, que é um amor de pessoa, que tem me ajudado muito, principalmente com o meu ministério. Então eu fui aprendendo, o primeiro desafio que foi a palavra, eu fui aprendendo a mexer com a palavra, para poder ver as ministrações, para poder falar com eles, pra dar um conselho, porque muitas vezes elas chegavam chorando para mim, as meninas, eu não sabia o que falar. Aí eu aprendi mais, comecei a estudar muito mais a palavra, literalmente todos os dias, porque a gente pegava salmo, só que eu queria estudar aquele salmo. Aí eu rodava a Bíblia toda e eu sabia, no fim do dia eu sabia o que ia falar para cada menina, né? Foi seguindo os desafios, foi no desafios que foi o do tempo, a gente arrumar tempo. Aí, meu Deus, como que eu vou arrumar tempo? Não existe tempo na nossa agenda. Aí eu fiz 300 planilhas para poder ver onde eu ia arrumar tempo e acabei arrumando tempo. Tanto que no dia que eu vi aquele ali, eu falei assim, eu liguei pra pastora Bruna, eu falei assim, pastora, isso é impossível, como que eu vou fazer isso? Um dos desafios também que foi do abraço, pra gente espalhar amor. Antes mesmo de eu ver o desafio, de eu chegar no meu serviço, ligar o computador, tudo bonitinho de manhã na segunda-feira, eu já tinha feito o desafio sem saber. A minha colega de trabalho, né, onde eu trabalhava, ela estava ruim, chorando, fui, abracei ela, conversei com ela, abri a Bíblia, a gente leu o salmo junto. Quando eu vi o desafio, eu até chorei. Liguei pra pastora Bruna na hora, pastora, eu fiz o desafio sem querer, sem saber. Foi uma experiência própria, assim, pra mim, porque ela acabou sendo uma discipulada minha. Todo dia ela chegava, queria ver o salmo comigo, levou isso pra família dela, pra filha dela. Então foi muito gostoso. Agora, o desafio que mais mexeu comigo mesmo foi o do perdão. Antes da gente começar o discipulado do Mais Que Vencedores, a gente tinha passado por uma turbulência. E ali, no mesmo discipulado que eu, estava uma dessas meninas que estava junto comigo nessa turbulência. E na história do perdão eu comecei a chorar, comecei a ver o que era perdão, né? Eu vi o que Davi escrevia ali nos Salmos, que ele se arrependeu verdadeiramente, né? E eu mesmo não estando naquela situação, vendo só de fora, mas eu me sentia estar ali, eu sentia de pedir perdão. Eu saí pedindo perdão, principalmente para essa menina. Ela chorou, foi até que esses dias mesmo eu fiquei sabendo que tem várias meninas saindo pedindo perdão aí por aí. O último desafio também, que a gente está agora, é o desafio da gente levar uma vida. Eu tive uma experiência única, assim, também, na sexta-feira, né? Aí eu vi um pouquinho antes de sexta-feira para uma vigília, ver esse desafio. Fui lá, com a dança, conversei com eles, tudo mais. Que a maioria deles é teen, levei eles. Fui com a minha amiga e ela falou assim, olha, eu tive um sonho, a gente estava evangelizando numa praça, ela estava toda iluminada. E Deus falou pra mim que a gente tinha que evangelizar tal pessoa, mas é um homem ou uma mulher, como que é? Não sei. Deus começou a falar comigo sobre o espetáculo de Esther, que aconteceu na Revista Depois de 18. Começou a falar comigo sobre o Ministério da Dança, que tinha gente que tinha dom de liderança de dança, mas que tinha que romper barreiras. E eu comecei a conversar com as meninas, porque o primeiro já foi menino, não, então agora é uma menina, né, Deus? Aí eu comecei a conversar com as meninas, uma delas, o nome dela era Esther. Eu já liguei tudo com o discipulado, com aquilo que Deus tinha me falado. Nós levamos os dois para a vigília nessa sexta-feira. Agora, sexta-feira, vai ter vigília do 2 também, os dois vão estar indo com a gente. Eles tiveram verdadeiramente o sentimento de ir com a gente. E ela, então, de abraçar o Ministério da Dança, porque quando ela viu nós dançando ali, que eu falei para ela, olha, eu não tô te levando só porque Deus me falou, tô te levando porque eu tenho um amor por esse ministério, né? E ela acabou ali, ela falou assim, não, eu quero entrar. Então foi uma tremenda experiência, assim, pra mim. Infelizmente não consegui tirar a foto, mas sexta-feira eu pretendo tirar. Todo esse discipulado foi trabalhando um pouquinho de mim, né, da minha pessoa. Referente à minha parte pessoal, minha parte familiar,
Eu não tinha, por causa do tempo, eu não tinha muito contato com a minha família, porque eu saía de manhã e voltava de noite, estava todo mundo dormindo, e quando eu voltava dormindo. Era trabalho, igreja, trabalho, igreja. Então eu acabava não tendo tempo, né, para minha família, até que eu consegui arrumar um tempinho e eu comecei a cuidar mais da minha família, ficar mais com eles, até eles sentiram. Eles estão voltando, né, agora também para a igreja, só por esse cuidadinho que eu tive com eles, eles estão começando a voltar. Aprendi muito mais a lidar com a minha liderança, com o meu ministério e com os meus liderados, né, o que eu não sabia, porque ali eu acho que nem tinha eles nem tanto como amigos, que era tanta correria, eu não conseguia parar para falar com ninguém. Eu aprendi a falar com as pessoas, a parar, a dar um tempo, escutar, né? Porque a gente não consegue com essa falta de tempo. Então me trabalhou mais. A Cecília, antes do Mais Que Vencedoras, era uma pessoa agitada. Que chegava no começo do dia, ela já estava assim, não tinha tempo para dormir, nem nada. Eu acordava já cansada, não queria nada, ficava até irritada. Depois, Mais Que Vencedoras, eu me tornei uma pessoa mais calma, né? Uma pessoa mais que consegue lidar mais com as pessoas, né? Consegue um tempo melhor para as pessoas, para minha família, para as pessoas que eu amo, para o meu ministério, né? E o Discipulado Mais Que Vencedoras literalmente me formou em prática com Deus, com o meu ministério, com a visão apostólica, com a minha família e com cada uma das pessoas que eu amo.